Santos é o seguinte, eu vou explicar para você como é que funciona o time do Santos há uns anos, mas agora mais ainda, isso ficou mais latente ainda. O Santos ganha um jogo, tá? Ganha um jogo. Climinha de festa, uhul, tá tudo maravilhoso. Agora vamos para cima, ninguém mais segura, né? Aqui a diretoria começa a fazer brincadeirinha, é videozinho brincando, etc. Não que eu seja contra, tá ligado? Porém, parece que o foco é totalmente perdido depois dessa vitória, porque parece que já resolveu todos os problemas que tinham. No próximo jogo, perde. Volta aquele clima de velório, aquele clima de desespero, tudo de novo. O Santos ele abraçou o fracasso, ele abraça o fracasso e ele se contenta com isso. O Santos é um time fracassado, perdedor, cagão, de novo, tá? De novo. Toda vez, todas as vezes nesse campeonato, eu não vou falar que é culpa do Vojvoda, tá? Todas as vezes nesse campeonato, todas as vezes, quando o Santos tem a oportunidade de mudar a chavinha na sua campanha, tipo, se a gente vencer o próximo jogo, a gente começa a olhar para cima no campeonato, o Santos fracassou todas as vezes, ao vencer o Atlético Mineiro, ao vencer o Flamengo, ao vencer o Cruzeiro, ao vencer o São Paulo, ao vencer o Corinthians. Todas as vezes que o Santos vai dar aquele punch para mudar a sua história no campeonato, o Santos vai e fracassa. E dessa vez ficou ainda pior, porque o Santos fracassou contra o seu adversário direto, que igualou os pontos. No tal do jogo dos 6 pontos, o Santos ficou zerado e foi alcançado pelo time que está atrás dele na tabela do campeonato e só não ultrapassou porque tem uma vitória a menos. E o próximo jogo do Santos é fora de casa contra o Botafogo. Olhando para o que o Santos é, esse time fracassado, tá? E eu não vou culpar o treinador, porque ele chegou agora, tá? Olhando para esse time fracassado, o que você espera do próximo jogo? Fracasso, né? Porque é o time que aceita o fracasso. O Santos joga clássico pensando que é Copa do Mundo. Vai para qualquer outro jogo achando que tá fazendo favor. O que tem na cabeça desses jogadores aí? O que tem na cabeça deles, né? Vitória venceu o Santos por 1-0. Tem bastante coisa para dizer. Não é só o resultado ele muda, ele impacta, obviamente, num todo. Né? Eu já falei dessa parte de se fosse começo de campeonato, um tropeço aqui e acolá, você vai falar: caramba, ele tá ajeitando o time, encontrando o time, né? O treinador. Porém, tem algumas coisas aí, cara, que a gente já falou em outros momentos. Não dá para você ficar abraçado com um jogador ruim, com um jogador limitado, com um jogador que não tem nada de benéfico num geral para apresentar. Quando a gente pega no pé do Guilherme é por causa disso. O que o Guilherme fez hoje, a escolha mais estapafúrdia e burra possível, ele fez questão de fazer, né? Todo mundo sabia que naquele cruzamento para dentro da área, que ele recebe sozinho, desmarcado, livre, com espaço para finalizar, ele faz a escolha mais jumenta possível. Ele dá um peixinho com a bola no chão. A bola estava no chão e o Guilherme, sozinho, ele resolveu dar um peixinho na bola. A bola ficou embaixo dele. Ele conseguiu ser burro nesse nível, incompetente nesse nível. Fora a partida medonha, né? E é aquela coisa, aquela volta, aquela sensação de intocável. O Guilherme tá o campeonato inteiro jogando pelo que ele fez no Paulistão. Faz 6 meses que o Campeonato Paulista acabou. O Guilherme é artilheiro da temporada com 15 gols. No Brasileiro, ele tem menos gols que o Barreal, tá? Ele não é artilheiro do Santos no Campeonato Brasileiro. É o Barreal que tem 7 gols, que inclusive perdeu 2 gols hoje, né? Chutou, tá com o pé podre hoje, né? O golaço que ele fez com o Corinthians acabou toda a energia ali, porque ele não conseguiu fazer chutar. Chutou 2 vezes, chances claras e chutou fofo. Tá? O Santos criou oportunidades, criou para até conseguir um resultado melhor, mas dentro das suas propostas, acho que o Vitória foi mais feliz, né? O pênalti realmente aconteceu. Eu vou falar de arbitragem também, que o senhor Rafael Klein, como é ruim, cara, como amarra jogo, como aceita a cera, na cara dele, aceitando o jogador do Vitória no chão, fazendo cera, enrolando, na cara dele, jogando bola para longe, na cara dele, e ele aceitando numa boa, achando maravilhoso. O goleiro caía, morria, e ele aceitando numa boa, tá? Mas vamos lá, vamos para os lances capitais primeiro, que eu acho importante a gente falar. O lance lá no Lautaro Dias no primeiro tempo, no comecinho do jogo, né? Que ele apitou pênalti. Realmente não foi, tá? O Lautaro Dias chutou o chão, tá bom? No brasão, em cima do Renzo Lopes, que é outro que jogou mais deitado do que em pé, mas independente disso, foi pênalti do brasão, tá, gente? Bola tá em disputa, ele não quis acertar o brasão. Ele foi louco naquele momento. Cara, ele bateu com o pinto na nuca do jogador do Vitória, cara. O jeito que ele saiu ali, totalmente atabalhoado no lance, não tinha nem sentido ele fazer aquilo. Ele estava errado, foi pênalti
muito bem marcado, que o jogador do Vitória bateu e fez. E aí tem um outro lance capital, que é aquela coisa, e me chamou muita atenção na transmissão isso. O lance do pênalti do Lautaro passou e várias vezes. Realmente, não foi e tal, beleza. O lance do pênalti no Renzo Lopes passou várias vezes e tal. Aí tem um pênalti claríssimo, com o jogador do Vitória empurrando o Zé Rafael pelas costas, né? Pênalti claríssimo, que não passa replay, não mostra, não fica conversando sobre a transmissão, simplesmente passa batido. O que me chama muita atenção. E não tem pressão, o Klein não deu, o VAR não chamou, chamou nos outros dois. No pênalti claro para o Santos não foi chamado. Por quê? Por quê? Tá? Além de todas as inversões de lateral, de falta, de demorar para dar cartão pro Vitória. O Vitória fez antijogo o jogo inteiro, tá? Tudo bem, dentro da realidade deles, dentro da estratégia do Vitória funcionou. Eu não vou diminuir a conquista dos pontos por eles, tá? A vitória tá ali, aconteceu, não vou diminuir isso. Mas que eles praticaram antijogo, ficaram enrolando e dentro do que o jogo propunha para eles, eles fizeram o que lhe cabia, tá? Mas esse lance no final do primeiro tempo, que foi pênalti claro em cima do Zé Rafael, passou batido. Ninguém pressiona, ninguém fica reclamando. Tem que pressionar, cara. Se aqui funciona assim, tem que pressionar. O time do Santos aceita muito, só o Zé Rafael reclama. Tudo bem, vou lá. O Guilherme reclamou também, né? Não gosto dele, mas ele reclamou. Mas assim, aceita demais. E não tem pressão no árbitro, não fica em cima, deixa o jogo seguir. Sabe? Me incomoda muito. Qual que é o critério? Então, beleza. A favor não tem, contra, tudo certo. Aí tem critério, aí tem análise, aí tem VAR, aí chama pra ver vídeo, caramba. Pô, cara, foi nas costas, foi um empurrão deliberado. O cara faz com as duas mãos nas costas, cara. Dentro da pequena área. Num lance de cabeceio, um lance perigoso. Não é possível. Sabe? Enfim, vamos pra atuação. E eu quero destacar, pelo menos, parte positiva. Gostei do Zé Rafael, apesar do resultado. Ele faz o jogo acontecer, né? Acabou tomando o terceiro cartão amarelo, uma falta boba no final do segundo tempo. E tá fora do jogo contra o Botafogo. É mais um problema aí pro Santos, tá? Mas eu gostei do Zé Rafael. Acho que ele fez uma boa partida. O Luan Pérez também fez uma boa partida. Porque o gol foi de pênalti, né, gente? Numa cagada do Escobar, diga-se de passagem. De novo, né? Não sabe acertar um passe de 3 metros, mas ele dá carrinho para defender. Ele corre atrás, não consegue tocar a bola para frente. Graças a mais um erro do Escobar, o Vitória faz o contra-ataque e acontece essa cagada do Brasão, tá? Então, falha do Escobar e do Brasão também, tá bom? Não vou só colocar nas costas do Escobar essa falha. Mas é impressionante como o Escobar ele não consegue tocar a bola. Ele tem dificuldades em dar o passe, que é o fundamento mais básico do jogo, acertar o passe. E não tô falando de passe de 30 metros, não, passe de invertendo o jogo, não, passe para frente, um passe simples para o jogador do seu lado. Ele erra passe assim. Não dá, tá? A diferença do que o Souza rende pro jogo, do que ele cria pro jogo, com comparação ao Escobar, chega a ser, assim desonesta, sabe? A quantidade de jogo que o Souza gera com relação ao Escobar. Não tem nem comparação, cara. Não tem nem comparação, tá? Mas, para ser honesto também, no final do primeiro tempo, sem querer, o Escobar quase faz um golaço. E o Lucas Arcanjo, que foi um dos nomes da partida, né? Para mim, o melhor em campo, faz uma belíssima defesa e joga a bola para escanteio. Na sequência, escanteio, o Ilharão cabeceia muito mal, pega torto e joga para fora. E aí pega muito aqui que me pega. O Santos criou chances. E todas as vezes que o Santos teve chances claras, tirando essa do Guilherme, que ele conseguiu dar um peixinho com a bola no chão, que é inaceitável, para mim é o lance do jogo, né? O Santos bateu muito mal na finalização ou chutou fofo para fora, né? É a chance do Barreal, que ele bate, recebe livre para chutar, bate muito fraquinho para a defesa do Lucas Arcanjo, uma outra, ele bate muito fraquinho para fora. Essa cabeçada do Ilharão para fora também, uma cabeçada que ele desvia bem, porém sem mira também. Então, assim, o Santos teve chances de fazer o gol, empatar ou até virar o jogo, mas toda vez chegar na frente do gol, ou estava numa boa noite do Lucas Arcanjo, que é um ótimo goleiro, ou estava com a mira completamente descalibrada, o que me pega muito nessa coisa de empenho em jogos, sabe? O Santos vai jogar um clássico, é outro tipo de mentalidade. Eu entendo que em certos jogos você tem um apego diferente, você tem um ímpeto diferente, mas assim, não tá no momento de aceitar qualquer situação. O Santos tá na 16ª posição do campeonato, cara. O Santos estava 6 pontos à frente do Z4, já tá empatado com o time que tá dentro do Z4. E no que parece que vai acontecer, vai entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada.
E o incompetente do presidente vai lá e fala: não temos rebaixamento, não temos. De novo, repetindo o pior presidente da história do clube, que foi o que rebaixou o Santos. Porque se o Marcelo Teixeira conseguir, e parece que ele está nesse ímpeto de rebaixar o Santos, ele vai ser pior que o Rueda. Porque o Rueda, ainda mal ou bem, ele tentou melhorar a dívida do Santos. Tentou. O Marcelo Teixeira quase dobrou a dívida do Santos para montar esse elenco que está aí agora. A quinta maior folha do Campeonato Brasileiro. A quinta folha do Campeonato Brasileiro, com o time na 16ª posição e não consegue sair. Não tem capacidade de sair da 16ª posição. Porque a incompetência desses caras é tão grande que o time não consegue sair. O time é o reflexo dessa diretoria podre, novamente, ferrando o clube. De novo. E eles se incomodam que a gente fala isso. Eles se incomodam. Porque não vem convitinho para os eventos. Não vem convitinho, não vem conversa, não vem DM. Porque eles se incomodam porque a gente vem e fala a verdade. A incompetência do senhor Marcelo Teixeira e os seus pares é isso que faz acontecer, ó. Que você tá vendo aí. É reflexo desse trabalho podre, tá? Porque eu tive que ver. Eu fiquei feliz que o Guilherme saiu do jogo. Mas aí eu fiquei triste logo em seguida porque entrou o Tiquinho Soares, que é um morto, nulo. O segundo maior salário do Santos, só atrás do Neymar. Recebe 1,5 milhão por mês, não consegue dominar a bola. Não consegue se movimentar. O Robinho Júnior fez uma baita jogada pelo lado direito, cruzou para o Souza ajeitou para o Tiquinho Soares, ele não conseguiu dominar, girar o corpo. E aí o Paulo Andrade fala, não, a bola veio muito rápida pro Tiquinho. Pelo amor de Deus, cara. O Souza amaciou a bola para ele, cara. Ele dá aquela cabeçada que meio que tipo de futevôlei, e não força a cabeça, ele deixa a bola bater pro Tiquinho, para ajeitar pro Tiquinho, o Tiquinho não consegue, a bola bate no Tiquinho e sai, porque ele não tem capacidade mais de fazer uma leitura de momento, de entender. Primeiro lance do Tiquinho no jogo, ele se jogou para cavar falta. O juiz já não dava falta, já estava invertendo os lances, né? Já não deu um pênalti claro. Guilherme se jogando dentro da área, Tiquinho se jogando para cavar falta que não é. O juiz já é ruim, aí vocês tentam fingir falta ainda. Pra quê, cara? Se vai para um VAR lance desse, Tiquinho não, porque ele foi fora da área, né? Mas se o Guilherme vai pro VAR, o juiz não vai dar, mano. Não vai dar. É para jogar pra torcida ficar nervosa? Pra torcida ficar pilhando o árbitro? Já tava ruim, cara. Já não dá falta e você vai cavar. Você é burro nesse nível. E eles conseguem ser burros nesse nível. Sabe? Aí, cara, continuando, né, falei dos positivos, eu acho que o Zé Rafael e o Leão Pérez foram bem no jogo, né? Acho que o Souza entrou bem, gerou muito jogo pelo lado esquerdo, chutou pro gol, deu trabalho pro Lucas Arcanjo, cruzou, acho que no cruzamento, tanto ele quanto o Igor Vinícius acabaram pecando muitas vezes ali, mas ele joga a bola pro meio da área, né? Pro bolo de jogadores ali. O posicionamento, o Lautaro Dias não é o exímio cabeceador, né? Ele não é o exímio finalizador, né? Não tem nenhum. O Santos cruzou muitas bolas na área, sem ter um 9 ali para isso. E mesmo o 9 que tem, ele é ruim. O Tiquinho Soares hoje é ruim, é um jogador ruim. Não consegue jogar. Não consegue. É melhor então da base. Sabe? Era para ser o Luca Meirelles, né? Já falei várias vezes. Era para ser esse cara. Mas não tem, né? Porque essa diretoria incompetente, que dobrou a dívida do clube para montar esse elenco podre, vendeu o moleque desesperado, porque precisava levantar dinheiro para comprar jogador podre, né? Eu acho que o Robinho Júnior entrou bem também. O que me chama a atenção é que ele dá sequências às jogadas. Óbvio, uma vez ou outra ele toca para o lado, ele recua o passe, mas ele tá sempre como uma alternativa, buscando. Ele não erra drible. Todas as vezes que ele vai para o drible, ele passa do jogador. Isso é muito interessante, porque é um jogador muito novo, então ele consegue fazer as jogadas, dar sequência a elas, né? Não é todos os lances que é para frente, algumas vezes ele toca para o lado e tal, e abre o espaço, mas ele sempre que ele parte para cima, ele acaba passando pelo marcador. Eu acho muito interessante, tá? O William Arão, eu acho que o primeiro tempo dele foi razoavelmente bom, o segundo ele caiu muito fisicamente, aí pesa muito a falta de sequência de jogos, a pouca minutagem que ele teve nos outros jogos. Enfim, eu tinha até brincado, né? Todos os jogos que a gente tinha entrado, o Santos tinha vencido. Hoje ele começou a titular, o Santos acabou derrotado. E o Santos quase ainda leva um gol do Lucas Braga, né? O Vitória não atacou o jogo, tá? O Vitória teve o pênalti, ele teve uma chance boa no primeiro tempo que o Brasão fez uma defesa,
E no segundo tempo teve um ataque também, porque o Vitória no segundo tempo basicamente ele não atacou, ele ficou dando bicuda para frente para o Renzo Lopes ficar brigando, depois o Carlinhos ficar brigando lá no ataque contra a defesa do Santos, né? Por isso que eu acho que o Luan Pérez fez um bom jogo, porque ele ficou muitas vezes num contra um e ele venceu essas disputas, né? Então, assim, no segundo tempo teve essa única chance do Vitória, foi uma boa jogada, que o Lucas Braga acabou chutando na trave. Quase que o Santos é derrotado, né? Já foi derrotado, mas quase a derrota fica mais emblemática ainda com um gol do péssimo Lucas Braga. Do péssimo Lucas Braga. Talvez o gol não tenha acontecido porque é o Lucas Braga finalizando. E o Lucas Braga, para finalizar, é assim, é só milagre para entrar no gol, né? Não sei se o Lucas Braga chuta pior ou o Soteldo. O Santos teve esses dois caras aí como dupla de ataque já, né? Os dois pontas do time. Péssimos em finalização. O Lucas Braga perdeu um gol feito, porque a chance era claríssima. Então, assim, você pega até as chances claras, o Santos teve algumas vezes, o Vitória teve a mais clara de todas, que foi justamente essa do Lucas Braga, cara. O Roleiser, hoje ele se movimentou muito, correu muito, finalizou, chutou, criou muitas chances abrindo o jogo e tal, mas falta o protagonismo, né? Falta aquela coisa de botar a bola debaixo do braço, eu vou jogar, eu vou resolver e tal. E talvez aí ele não seja esse cara. É o cara que eu esperava que fosse e infelizmente ele não tá conseguindo ser, né? Muito talentoso, é bom jogador, sabe? Tem muita mobilidade, mas eu acho que falta isso, né? De ser o cara que vai resolver os jogos. Ele é bom. Eu acho que um jogador de 11 milhões de euros não pode ser só bom. Ele tem que fazer a diferença. E o Roleiser, ele não tá fazendo, cara. Sabe? Gosto muito dele. Eu acho ele muito bom mesmo. Só que falta de ser esse cara que é a estrela do time. E o Roleiser não tá conseguindo ser, né? Hoje o Barreal, infelizmente, estava com o pé descalibrado, não conseguiu acertar as finalizações, teve até algumas chances. E ali, cara, eu acho que quando ele tira o Barreal para colocar o Robinho Júnior, eu acho que ele tinha que ter tirado o Guilherme já. Tirado o Guilherme, invertido o Barreal para a esquerda, que é a posição dele, tá? Diga-se de passagem, e colocado o Robinho Júnior, sabe? Demorou muito para colocar o Bom Tempo, ele bota como volante, né, no lugar do Zé Rafael, depois do cartão amarelo, já com 39 do segundo tempo. Não gostei, eu acho que o Bom Tempo devia ter entrado antes. Até eu teria pensado numa seguinte situação: ou tira o Ilharão para botar o Bom Tempo, ou tira o Frias, já que o Vitória não estava avançando, e colocasse o Ilharão como zagueiro, até para melhorar a qualidade do passe na construção, né? O segundo tempo foi do Santos ficar com a bola no campo de ataque, tentando encontrar um buraco na defesa do Vitória. E, na minha leitura, talvez tirando o Frias e recuando o Ilharão como zagueiro, como ele já fez em outras oportunidades, você teria mais essa força no meio de campo. Então você teria ali o Gabriel Bontempo, o Vitor Hugo, né? Todos esses caras ali no meio de campo para fazer o time circular mais a bola e finalizar, né? Para poder finalizar. O Lautaro fez uma partida ruim, né? Ele briga muito, ele continua brigando muito pelos lances, mas a partida dele não foi boa. O Tiquinho, cara, me recuso, cara. É um não jogador hoje, cara. Me recuso. Um cara desse ganha 1,5 milhão por mês, velho. Sei se você pode reclamar do Neymar o que for, que ele não tava bem e tal, mas assim, não tem nem comparação o que um gera de jogo com relação ao outro. Por mais que o Neymar receba muito mais, né? Mas também tem um tamanho muito maior. Sim, não tem comparação, cara. Não tem comparação. O Tiquinho entra em campo assim, você sabe que não vai acontecer nada. Nada. Ele até se posiciona certinho e tal, mas assim, a bola vem para ele, ele não consegue fazer. Ele não consegue dar o passo pro lado, ele não consegue brigar pelos lances. O jogador vem, tipo, tá, ele entra no final do segundo tempo, ele não consegue pular para brigar pela bola. O zagueiro sempre vence. Então, assim, ele não consegue defender com o corpo, não consegue fazer o pivô. O que ele faz? Sabe? Não dá, cara. Não dá. Mas enfim, o resultado aí 1-0 pro Vitória. O Santos, de novo, fica nesse limbo do 16º lugar, não consegue se descolar dessa posição, mas agora muito mais perto o time que estava atrás, né? O Santos chegou, como eu disse, já está a 6 pontos de distância para o 17º colocado, agora está empatado, os dois com 31 pontos, e sai para enfrentar o Botafogo na próxima rodada. E vem Botafogo fora, Fortaleza em casa, né? E Palmeiras fora. O que você acha que vai acontecer? Com sorte, 3 pontos. Como é que o Vitória vai fazer? Nos últimos 3 jogos, 4 jogos ganhou 3. O Santos vai escapar? Para mim, o rebaixamento é uma realidade escancarada na frente do torcedor do Santos. Talvez só o presidente do Santos não consegue ver. Qual que é a cobrança aí? Sabe? É muito oba-oba. O Santos ganha um jogo, vira oba-oba. Não pode, cara. E eu não tô reclamando de celebrar vitórias. Eu fiquei feliz com o Vitória no Clássico, óbvio, meu.
Fiquei feliz, achei muito bom o jogo. O nível de apresentação do Santos diante do Corinthians e diante do Vitória foram completamente diferentes, né? Um nível completamente diferente de apresentação, de ímpeto, de gana, de pressão, de geração de jogo. Isso me chamou muita atenção. O jeito que o Santos entrou contra o Vitória, o jeito que entrou contra o Corinthians. Óbvio que tem todo o encaixe, né? O time do Corinthians entrou muito desligado no jogo, o Vitória entrou pilhado e tal, mas mesmo assim, o Santos gerou pouquíssimo jogo contra o Vitória. Não teve aquela pressão inicial de marcar a saída de bola desde o comecinho. Não teve, né? Eu não sei qual a estratégia que o Vojvoda traçou para esse jogo, mas ele errou também, né? Ele não teve. E, cara, se deu certo naquele jogo, faz de novo. E eu não vou reclamar da escalação, porque ele repetiu a escalação do último jogo, né? Só saiu o Schmidt suspenso e entrou o Zé Rafael, o Ilharão. Beleza, e começar com esse jogo. E aí, no primeiro tempo, péssimo primeiro tempo do Escobar, ele tira para colocar o Souza entra bem, né? Mas eu até entendo a escalação, cara. O problema foi o ímpeto de jogo. O ímpeto de jogo foi muito ruim. E precisa pensar, o Vojvoda tá preso no 4-3-3 também. Tava lá, eu queria 4-4-2, ele tá aprendendo 4-3-3. É o Barreal no lado direito, invertido, o Guilherme na esquerda. Caramba, cara, se o Guilherme não funciona, não funciona, tá? Não funciona, põe na cabeça, ele não funciona. Ele não consegue jogar como segundo atacante, tira ele do time, bota outro cara para fazer dupla de ataque. Bota ele e o Robinho Júnior de dupla de ataque. Sabe? Bota 4 no meio de campo. Caramba, mano. O Santos gira, vem técnico e tal. 4-3-3. Se o time não tem encaixe e o Guilherme é intocável, tira ele do time. Muda o esquema tático. Para de ficar preso nesse 4-3-3, velho. Você é um baita técnico, mas puta merda, não funcionou com ninguém. Vojvoda, não é com você que vai funcionar o 4-3-3, cara. Pode funcionar um momento ou outro. Eu não sou contra usar o 4-3-3 em alguns momentos, mas ficar preso ao 4-3-3 o tempo inteiro não vai funcionar. Esse time não funciona no 4-3-3. Caiu, voltou, continua no 4-3-3. É 4-3-3 desde que o São Paulo saiu, cara. Meu Deus do céu, cara, ninguém consegue avisar. Fala, mano, não funciona. Não funciona. Eu sei que essa diretoria incompetente só contratou jogador para usar 4-3-3. Né? É pensar nos dois pontinhas, né? E o Santos conseguiu a proeza de trazer outro Guilherme, que é o Cabadeiro. Nem entrou nesse jogo, tá? Tratou outro Guilherme, que é o que faz. O jogador que joga de cabeça baixa, não olha para frente, consegue um lance ou outro, mas é trabalhoado. O Santos tem 2 desse, né? Enfim, cara, é aquela coisa, né? Eu tinha até falado antes, já tinha falado em outro pós-jogo, né? O Santos consegue continuar nessa máxima. Quando ele consegue uma vitória, vem esse oba-oba aí de vamos exaltar o resultado, tá tudo certo, também acho que tem que fazer, mas se desliga no próximo jogo. Já não leva o próximo jogo em consideração. Como se tivesse feito já a missão completa. A missão completa é escapar dessa zona, sabe? E por que eu falo isso? Porque se o Santos vence, ele vai para 34 pontos. Eu vou até olhar a tabela, né? O Santos tá com 31, né? Ficou preso aos 31 pontos, né? Ficou preso aos 31 pontos. Se o Santos vence, ele iria a 34. Iria para 15º, mas jogaria o Atlético para baixo e ficaria, né? A 6 pontos de distância do Vitória. Essa derrota fez o Santos ficar com 31 na 16ª posição e empatado com o Vitória, que também tem 31, né? O Santos tem um jogo a menos, mas esse jogo a menos é contra o Palmeiras. Se o Santos teve capacidade de vencer o Vitória, que não tinha vencido ninguém fora de casa no Campeonato Brasileiro, você acha que o Santos vai conseguir ganhar do Palmeiras dentro de casa? Na Vila Belmiro? Nesse jogo atrasado? Vai perder fora e vai perder em casa. Depois pega Flamengo também, fora. Você acha que o Santos, esse time podre e cagão, tem capacidade de fazer resultado contra esses times? Só milagre, meu irmão. Então, se você tem fé, reza. Porque é milagre para tirar o Santos desse limbo que o próprio Santos se enfiou. Por culpa dessa diretoria podre. Diretoria incompetente. Ruim pra caralho, tá bom? Enfim, deixa sua opinião nos comentários. Né? Esse time fracassado é nota 0 para todo mundo. Entrou bem, tal, 0 para todo mundo. E que se foda. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu.